Quando alguém decide rodar um modelo de inteligência artificial localmente, normalmente começa com uma pergunta aparentemente simples: qual ferramenta eu preciso instalar? E depois de algum tempo pesquisando, você vai encontrar pelo menos 3 respostas diferentes, que é o Llama CPP, o Ollama e o LM Studio. E é aí que começa a confusão. Como faz para saber qual é a melhor ferramenta? Mas na verdade as 3 ferramentas conseguem executar os modelos no seu computador. As 3 permitem conversar com esses modelos e as 3 também podem, de alguma forma, disponibilizar esses modelos para outras aplicações, outras ferramentas. Mas então qual que é a diferença entre elas e existe realmente alguma que seja melhor que as outras? Na verdade, essa é uma pergunta errada. Essas ferramentas possuem várias funcionalidades em comum, mas não priorizam a mesma experiência. O LM Studio, ele vai priorizar mais a experiência visual e integrada. O Llama, por sua vez, já prioriza a conveniência para executar modelos e conectá-los a outras ferramentas. E o Llama CPP permite trabalhar de forma mais direta, com a inferência e com suas configurações. Isso não significa que o LM Studio seja somente uma interface gráfica, também não quer dizer que o Ollama não permite fazer configurações mais avançadas, ou então que o Llama CPP só possa ser usado por especialista, por alguém que entende muito. As fronteiras não são tão claras assim, não são tão absolutas. O objetivo desse vídeo não é fazer um benchmark para descobrir qual ferramenta gera mais tokens por segundo, é mais para mostrar como é a experiência básica de cada um deles e explicar em qual situação cada ferramenta oferece o melhor ponto de partida. Para isso eu vou executar um modelo semelhante nos 3, enviar o mesmo prompt e mostrar rapidamente como é o fluxo de uso. Vamos começar pela opção mais visual, que é o LM Studio. O LM Studio provavelmente é o ponto de partida mais acessível para quem prefere usar uma interface gráfica, porque dentro da mesma aplicação você consegue procurar modelo, escolher qual arquivo ou quantização deseja baixar, também carregar o modelo na memória e já começar uma conversa bem fácil. Isso reduz bastante a quantidade de conceitos que você precisa entender antes de obter a primeira resposta. Então é algo muito bom para experimentação. Mas o LM Studio não é apenas uma interface de chat. Ele também consegue iniciar um servidor local, então você consegue usar os modelos ali que você baixou pelo LM Studio dentro de script ou outras aplicações que utilizem o modelo por API. Agora eu já estou aqui dentro do LM Studio, essa é a interface dele, e algo que é bem simples, bem tranquilo de entender. Ainda não tem nenhum modelo baixado, então a gente vem nessa parte aqui, que é a busca de modelos. Eu escolhi um modelo aqui que eu já utilizei, é o Gemma 4 de 12 bilhões de parâmetros. Dá para ver aqui que ele suporta completamente o espaço da minha GPU, então ele consegue estar completamente na placa de vídeo. Então eu vou fazer o download aqui agora. O LM Studio provavelmente é o ponto de partida mais acessível para quem prefere usar uma interface gráfica, porque dentro da mesma aplicação você consegue procurar modelo, escolher qual arquivo ou quantização deseja baixar, também carregar o modelo na memória e já começar uma conversa bem fácil. Isso reduz bastante a quantidade de conceitos que você precisa entender antes de obter a primeira resposta. Então é algo muito bom para experimentação. Mas o LM Studio não é apenas uma interface de chat. Ele também consegue iniciar um servidor local, então você consegue usar os modelos ali que você baixou pelo LM Studio dentro de script ou outras aplicações que utilizem o modelo por API. Agora o download acabou e a gente já consegue utilizar um novo chat aqui com esse modelo que a gente acabou de baixar. Ele só vai fazer o loading aqui do modelo para a placa de vídeo
E aqui a gente já consegue ver um pouco de como é a interface na utilização do LM Studio. Então tem um modelo selecionado aqui. Se o modelo permitir, tem como você controlar a parte do thinking e também ele tem a habilidade de visão. Vou mandar um prompt básico aqui, só para a gente poder testar o modelo. Coloquei um prompt simples aqui, perguntando quem foi a Princesa Isabel, que é uma figura histórica. Vou ver se ele tem a capacidade de responder apenas por seu conhecimento de treinamento. Aqui ele já começou a fazer o thinking, a gente consegue até ver o que ele está pensando, né? Quais são essas etapas que ele vai se perguntando as coisas para tentar chegar numa resposta um pouco mais adequada e mais próxima do que foi requisitada. Lembrando que dá para desativar também essa parte do thinking e agora ele finalizou. Vou até colapsar aqui. Não lembro se dá para ver fácil quantos tokens por segundo ele fez aqui, mas não é o propósito do vídeo também. Mas é completamente utilizável. E aqui ele acertou quem foi a Princesa Isabel, né? E esse foi o uso ali do chat. Além do chat, na área de desenvolvedor, que é essa área aqui, eu também posso iniciar um servidor local. Só flegar aqui nesse Start Server ou então dar um Ctrl R e ele já expõe aqui alguns endpoints e você já pode usar esse modelo que está sendo servido pelo LM Studio em aplicações locais ou em testes ali de outros softwares. Por isso eu escolheria o LM Studio quando o meu objetivo principal fosse explorar modelos visualmente, de forma rápida ali, e tentar diferentes configurações, entender o que meu computador consegue executar sem começar pelo terminal, algo mais simples. A interface é a principal vantagem dele nessa comparação. Caso eu estivesse configurando um servidor Linux ou automatizando tudo por scripts, essa vantagem poderia ser menos importante, mesmo que o LM Studio também ofereça ferramentas para esses cenários. Partindo então para a segunda ferramenta, é o Ollama. O Ollama também faz com que a execução de modelos locais seja algo simples, mas ele oferece uma experiência um pouco diferente. Em vez de concentrar o fluxo em uma interface visual, ele permite baixar e executar modelos utilizando comandos curtos no terminal. Ao mesmo tempo, o Ollama mantém um servidor local que pode ser utilizado por outras aplicações. Isso combina especialmente bem com o fluxo de um dev, de um desenvolvedor, porque você pode executar um modelo no terminal de forma rápida, já conectar um script, uma aplicação web ou até qualquer outra ferramenta de automação que você tenha e principalmente agentes de programação. Então você consegue ter integração específica como Cloud Code, Codex, Open Code e tantas outras. Vou mostrar então no terminal, na prática, como funciona esse processo por Ollama. Bom, aqui no terminal nós vamos rodar o mesmo modelo que testamos lá no LM Studio, que é o Gemma 4 com 12 bilhões de parâmetros, agora por meio do Ollama. No caso eu acredito que eu já tenho ele aqui instalado, então deve ser algo bem rápido. Pronto, o modelo carregado. Eu vou mandar agora o mesmo prompt que eu mandei lá no LM Studio, de quem foi a Princesa Isabel. Vamos ver como que ele se comporta aqui dentro do Ollama. O modelo finalizou a resposta e depois de um tempo aqui de thinking, ele retornou a resposta aqui também semelhante ao mesmo modelo lá no LM Studio. Então já dá para ver que é possível conversar com o modelo apenas dessa forma. Só que o grande ponto do Ollama é a fácil integração com agentes e outras ferramentas como o Cloud Code, por exemplo. Então eu vou usar o próprio Cloud Code como exemplo. E quando a gente simplesmente digita Ollama, ele vai perguntar o que a gente quer fazer. Então logo após digitar o comando Ollama, a gente consegue ver algumas opções aqui. E entre elas está justamente aqui o Cloud Code. Vamos usar ele a partir do modelo que baixamos agora. Vai pedir aqui. E a gente já vê que ele está funcionando. Você está funcionando? Vamos ver se ele já consegue dar algum retorno. Ele finalizou aqui, demorou 42 segundos, mesmo para uma pergunta simples. Mas também como temos um overhead maior aqui
de rodar o Ollama com o modelo, além de todo o harness do Cloud Code, é um pouco demais assim para esses modelos um pouco mais simples. Então acaba demorando bastante. Por isso eu escolheria o Ollama como ponto de partida para integrar modelos a aplicações, como por exemplo o Cloud Code, que a gente viu agora, ou então a scripts, automações e outros agentes também. A principal vantagem é que ele esconde boa parte da complexidade da execução. Então foram alguns comandos bem simples no terminal ali e já permitiu a gente ter essa interação básica com o modelo. Inclusive até servindo como inteligência para o Cloud Code. Isso é ótimo enquanto as configurações padrão elas atendem ao seu caso. Mas quando você quer controlar detalhadamente como o modelo é carregado, como ele é executado, pode fazer sentido trabalhar mais diretamente com a camada de inferência. E é aí que entra o Llama CPP. O Llama CPP fica mais próximo da camada que realmente executa o modelo. O Llama.cpp deixa uma quantidade maior de decisões visível para o usuário. E vale dizer também que ele é uma dependência dos outros dois. Então, principalmente o Ollama, ele usa o Llama.cpp por baixo dos panos e acaba encapsulando uma boa parte dessa complexidade. Mas se a gente quer ter o máximo possível de controle sobre essa inferência, esse controle direto, então é aqui no Llama CPP que a gente vai achar nosso melhor uso. Isso torna o primeiro contato um pouco mais técnico, mas não significa que seja algo impossível de usar não. O projeto fornece ferramentas de linha de comando e também o Llama Server, que inicia um servidor HTTP compatível com a API da OpenAI, e também ele inclui uma interface web básica. Então, querendo ou não, ele já vem até uma interface web. Por isso, o Llama.cpp não é somente uma biblioteca que você obrigatoriamente precisa integrar ao seu próprio código. Você pode configurar o tamanho do contexto, quantas camadas vão ser processadas pela GPU, como o modelo será dividido entre os diferentes dispositivos. Às vezes você pode fazer um misto entre a GPU, também a memória RAM, fazer essa divisão para abrigar modelos até maiores, em troca da queda dos tokens por segundo, claro. Vamos partir então para o Llama CPP para a gente ver como ele funciona na prática. Bom, antes de qualquer coisa, quando eu estiver escolhendo o modelo, eu posso vir aqui no site do Hugging Face, criar uma conta e cadastrar qual placa de vídeo eu tenho, ou então qual processador, enfim, qual hardware que você tem. E aí ele vai conseguir te indicar melhor qual quantização do modelo vai se encaixar melhor ali. O ideal é sempre pegar a maior quantização possível, aqui no caso seria 5 bits, que esteja verdinho aqui, porque nesse caso ele vai com certeza rodar no meu hardware e não vai ser algo tão lento assim. Então eu vou escolher esse aqui. Aqui no terminal eu vou então executar o Llama CLI, uma vez que eu já escolhi o modelo, e para poder executar ele aqui localmente. Nesse comando aqui, a flag HF simboliza que é algo lá do Hugging Face, então ele já sabe onde puxar o modelo já com a quantização que nós escolhemos. Também estou escolhendo um contexto de aproximadamente 8.000 tokens e pedindo também que todas as camadas possíveis sejam renderizadas na GPU. Então é isso que essas duas últimas flags fazem. Então, executando o comando aqui, vamos aguardar ele instalar o que for necessário para poder executar. Tendo finalizado o loading do modelo que baixamos, eu vou inserir aqui o mesmo prompt que usei nas outras duas ferramentas. Finalizou a execução e após um tempo de thinking, ele novamente conseguiu responder de forma correta a pergunta apenas com base no conhecimento, até por ser o mesmo modelo, mas usando uma outra ferramenta agora. Então, depois que a gente viu a demonstração das três ferramentas, pode parecer que as três fazem exatamente a mesma coisa. E assim, nesse exemplo que a gente usou de simplesmente mandar um prompt no chat, uma conversa básica, sem qualquer outra ferramenta ao entorno disso, pode ser realmente bem parecido. Mas a diferença está na experiência que é construída ao redor da inferência do modelo.
O LM Studio ele prioriza uma experiência visual integrada de forma bem fácil, como a gente pode ver. Enquanto o Olama ele já prioriza uma conveniência maior para quando a gente quer integrar com outras ferramentas. E por fim, o Lama.cpp ele vai oferecer uma relação um pouco mais direta com o modelo e poder fazer pequenos ajustes ali para tentar extrair ao máximo de acordo com o hardware que você tem. Porém, mesmo que cada um tenha a sua especialidade, eles não têm fronteiras absolutas. Então, o LM Studio também, ele tem a CLI dele, ele tem também a possibilidade de API, como a gente pode ver. O Olama também você consegue fazer configurações avançadas, e o Lama CPP também possui servidor e interface. Ali, simplesmente mudando o comando, a gente consegue também servir esse mesmo modelo, abrir uma interface gráfica. Então, meio que todas as ferramentas conseguem fazer tudo. É mais sobre a experiência que você tem com cada uma delas. Então, para concluir, a pergunta de qual é melhor lá do começo do vídeo realmente é uma pergunta que não faz muito sentido. O certo seria perguntar qual a melhor ferramenta para o meu uso. E nesse caso eu uso essa árvore de decisão aqui, que é bem simplificada. E outra, também é algo para você começar. Nada impede de você iniciar com o LM Studio, depois partir para o Lama, partir para o Olama, voltar para o LM Studio, dependendo do dia que você está usando, de o que você quer fazer naquele momento. Não é um casamento, é só o início de uma experimentação que você vai fazer no seu ambiente. Então, se eu quero explorar visualmente fácil os modelos, testar quantizações e fazer configuração usando uma interface, eu vou iniciar pelo LM Studio. Agora, se eu quero utilizar modelo em apps, scripts ou agentes, como o Cloud Code que a gente viu, ou então se eu quero simplesmente pegar o nome de um modelo e rodar ele rapidinho no terminal com poucos comandos, eu começaria pelo Olama. Mas se eu quero ter um controle maior sobre o modelo, às vezes até para estudar, entender melhor como funciona, ir pesquisando e montando da sua forma, alterando cada variável também e possivelmente tendo uma máxima otimização ali para o seu hardware após controlar o contexto e todo o restante. Nesse caso eu já iria para o Lama CPP. E essa é a comparação que eu trouxe hoje aqui para vocês. É algo bem inicial, algo bem simples, é realmente só para dar um start e atiçar um pouco a curiosidade de vocês irem testando essas ferramentas, porque o melhor uso é aquele que te atende, e isso só você vai conseguir descobrir. Então, obrigado por acompanharem até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.